principais eram essas: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a terceira grande festa dos judeus era chamada Festa das Tendas, ou então cabanas. Há outras, hein? Há outras. Eu não estou tratando do Antigo Testamento. Eu só estou falando disso que está aqui. Ora, vamos. Aquela gente toda que estava reunida em Jerusalém nessa época, estava lá comemorando o quê? O Pentecostes. Por isso é que o evangelista diz: quando chegou o Pentecostes, mas qual é o Pentecostes? Pentecostes é. E o que significa o Pentecostes judeu? Bom, em primeiro lugar, a Páscoa. A Páscoa significava o quê? A libertação da escravidão do Egito para a terra da onde fluía leite e mel. Está certo? Muito bem. Então, isso foi a Páscoa. Logo que começou, e nós celebramos isso lá no início, não é? Como nós celebramos isso, Páscoa quer dizer o quê? Passagem. A passagem do Senhor, que passa pelo Egito, morre todos aqueles egípcios, e o povo é retirado do Egito e começa a sua marcha, a sua caminhada para a terra prometida. Não é a caminhada que levará 40 anos. Então, Deus estabelece naquele mesmo dia que esta seria uma celebração eterna. É isso que nós lemos aqui na leitura do capítulo 15 do Êxodo, que fala justamente disso, que é a passagem do Mar Vermelho. Quer dizer, a passagem do Mar Vermelho concretiza humanamente para aqueles indivíduos que estavam saindo da escravidão o início da liberdade. Eles passam aquele chute pelo Mar Vermelho. Mas é outra passagem, não tem a menor dúvida. Mas a grande passagem foi Deus passando e ferindo os primogênitos do Egito, menos os judeus. Por quê? Porque, seguindo a orientação
E passadas mais umas 7 semanas ou 8 semanas, isso aqui caía, mais ou menos, como nós temos aqui agora, 50 dias depois da Páscoa, e finalmente eles iam celebrar a festa das tendas, ou então cabanas. Não se esqueçam de que enquanto no deserto eles moravam em quê? Em tendas. E era na tenda que ficava o quê? A arca sagrada. Então isto era comemorado mais à frente. Geralmente caía, eram 7 semanas também depois do Pentecostes, era outra festa. Aí a isso, eles acrescentaram mais uma, o Ano Novo, que eles celebram até hoje, o famoso Rosh Hashanah. E depois o Dia do Perdão, que cai mais ou menos no final de setembro, início de outubro, que é o Yom Kippur. Então tudo isso passou a integrar a tradição, os hábitos, os costumes daquele povo, mas isso foi numa coisa mais adiante. As 3 grandes festas, aquelas que atraíam para Jerusalém milhares de pessoas, basta dizer que a população de Jerusalém nessa época era de 20 mil, 25 mil pessoas, mas na época da Páscoa chegava a 200 mil. O mesmo acontecia no Pentecostes e o mesmo na festa das tendas, que eram grandes celebrações, grandes celebrações. Os evangelistas falam da festa da Páscoa apenas, mas São João fala de Páscoa, fala do Pentecostes e da festa das cabanas. Em algumas participações de Jesus